Seguinte, quero falar com vocês sobre o Pequena Coreografia do Adeus, que eu fiz a leitura, né, do meio pro final do mês. Eu comecei a leitura desse livro uns dias depois que a Paty resgatou, e depois eu recomecei a leitura, que eu percebi que seria um daqueles livros que se eu deixasse ele por um tempo parado, esquecia algumas coisas do início e tal. Então eu comecei tudo de novo. Esse livro, gente, ele conta a história da Júlia e da Vera. Júlia é a filha, Vera é a mãe. Não só a relação familiar entre essas duas, mas principalmente a vida da Júlia. E de início, ela é aquela adolescente que não conseguiu aproveitar muito bem a própria infância, sabe? Então, no início do livro, ela ainda brinca com algumas crianças e tal. Só que a partir do momento que acontece alguma coisa entre ela e a outra menina, acontece uma determinada situação, a mãe dela fala assim: chega, você não vai mais brincar com outras crianças, tá na hora de você virar adulta. E isso é ríspido, mas a relação dessas duas é ríspida. A relação dessas duas, ela não é boa. É uma relação disfuncional. Porque as atitudes da Vera com relação à própria filha, elas são muito frias. Ela não sabe tratar a filha dela com humanidade. A Júlia, ela vê a mãe dela como uma espécie de carrasca, não no sentido tão pior da palavra, mas ela tem uma aproximação muito mais com o pai dela, mesmo que seja uma aproximação um pouco mais afetiva do que física, sabe? Eles não têm momentos juntos, assim, muitos momentos juntos no livro, mas existe uma vontade dela de criar essa proximidade com o pai dela muito mais. E aí é o seguinte, o livro ele tem dois momentos distintos. O primeiro momento é da infância da Júlia, quer dizer, né, da vida adolescente da Júlia, contando coisas sobre a vida dela quando criança, e aí depois chega o momento que tem a parte da Júlia adulta, que é quando ela tem um emprego, que é quando ela sai da casa dos pais, que é quando ela descobre que ela tem uma vida além do que ela tem em casa. O livro, como eu já mostrei em outras lives, ele tem um estilo característico da Aline Bay, que é aquele estilo de escrever em uma forma meio poética. Vocês podem ver aqui, ó. O livro ele tem, sei lá, umas 300 páginas, mas o jeito como ele é escrito, né, ele poderia ser um pouco menor. Porém, nas poucas páginas que a Aline Bay escreve a história da Júlia, parece que tem tanta coisa ali dentro, sabe? Existe um fundo na história que as poucas palavras que ela coloca no texto te evocam as situações. Eu já falei que em determinados momentos existem rubricas, né? Que são coisas muito utilizadas no teatro. Por sinal, a Aline Bay é atriz, então ela já tá familiarizada com isso. E aí nessas pequenas rubricas que tem às vezes momentos tão cotidianos como o que eu já falei, o barulho baixo de talher no prato, que é uma ação sonora, no caso, é um barulho. Ela não escreve no texto e eu bati os pratos. Ela só fala, ela dá essa informação, ela só joga pra você. E ela faz isso no texto com uma frequência, assim, bem interessante, que as ações, às vezes, elas estão em rubrica, às vezes elas não estão, e às vezes, pela situação, você entende. E aí, assim, no início do livro, conta essa relação mais conturbada, quando ela tinha que estar sob o teto da mãe, quando ela tinha que estar sob as decisões da mãe, quando ela tinha que estar sob o que a mãe quisesse, que ela era a filha dela e ponto final. Tem vários momentos da história que são bem, assim, tristes, tem algumas situações revoltantes, e tudo realmente muda quando a Júlia ela finalmente consegue sair de casa. Ela continua tendo essa relação com a mãe, né? Ela continua tendo uma relação com a mãe, mas essa relação, ela meio que muda porque ela não tá mais sujeita ao domínio da Vera. Tem um negócio, eu não sei se isso é spoiler, então provavelmente eu não vou falar. Em determinado momento, a relação do pai e da mãe muda dentro da casa. E aí tem um negócio que eu até parei aqui, eu não anotei esse trecho, tá? Mas eu parei num trecho aqui que exemplifica muito bem como que é essa personagem da Vera. Que é o seguinte, ó. A Júlia tá narrando. Em casa, minha mãe arrastava suas dores como um manto, ao mesmo tempo que marchava seu velho soldado. Era ele quem lhe causava uma falsa sensação de controle, enquanto o manto emanava uma aura de respeito, como se dissesse, não se aproxime, sou uma ilha, sou a mulher que sofreu. Ela tem esse pesar, assim, essa personagem, sabe? E aí o jeito como a Júlia lida com esse pesar, vocês vão ter que ler o livro pra saber como que funciona. Em determinado momento, a Júlia ela começa a escrever um diário, porque ela viu em algum lugar alguém escrevendo um diário e achava que escrever um diário seria uma maneira dela poder colocar pra fora as coisas que ela tinha dentro de si. E aí esse diário vai acompanhar desde essa adolescência até a vida adulta. E aí nesse diário ela coloca os próprios pensamentos, mas ela também coloca uma história que ela começa a escrever, que ela percebe que ela pode ser uma escritora e ela quer se tornar uma escritora. E é assim, ó, a partir do momento
que ela começa a escrever uma história, que por sinal, o pedaço da história, ela está contida aqui no texto, você consegue perceber como a Aline Bay é uma escritora excelente, porque ela consegue te convencer, né, que a escrita mais poética dela te traga uma história que seja um romance, né, uma ficção, e ao mesmo tempo, ela te fala assim, olha, você tá lendo esse meu livro com esse tipo de narrativa, com uma história escrita dessa maneira, as minhas palavras não indo até o final da linha, pulando de linha até, às vezes uma fonte menor, às vezes uma fonte maior, às vezes uma palavra aleatória, solta no cantinho da página, mas ela também te diz, ó, se eu quisesse, eu estaria escrevendo como os outros escritores. Ela sabe escrever de maneira convencional, mas o estilo dela é esse. E tá ótimo. Quando eu terminei de ler esse livro, eu tava pensando assim, como essa escritora, ela tem sucesso em fazer uma coisa muito complicada, que é em poucas palavras trazer muito sentimento. Poucas palavras trazer uma narrativa completa. Porque você pensa assim, o estilo dela não oferece margem pra colocar muita coisa. É sucinto. Aquela palavra ela tem que estar ali por um motivo. Aquele texto tem que estar ali por um motivo. Aquela frase tem que estar ali por um motivo. Então é isso que eu achei muito interessante na leitura. A relação da Júlia com a mãe é uma parte muito forte do livro, isso com certeza. A vida adulta dela é interessante porque ela tem uma vida relativamente comum, mas ela consegue perceber que ela pode ter um algo a mais. Ela gosta de música, ela gosta de ouvir música, tá sempre sintonizada numa rádio da USP, porque ela gosta do apresentador e gosta das coisas que ele recomenda. O emprego dela é num café, é simples, mas ela gosta muito. As pessoas em volta dela podem achar que ela tá perdendo o tempo dela, mas não, porque ela gosta muito de estar naquele local. Ela gosta muito de encontrar aquelas pessoas. Uma dessas pessoas é o Vegas, que é um ex-boxeador que aparece ali praticamente todo dia. E ela cria essa relação com esse cara, ela conversa com ele, eles não são amigos fora dali, mas ali dentro eles são amigos. E aí, mais pro final do livro, as coisas elas vão escalonando, né? Porque no final de livro, as coisas vão acontecendo. Não vou dizer o que acontece, porque isso sim seria spoiler. A relação dela com o pai dela muda, a relação dela com a mãe dela muda. Tem uma personagem que surge aqui que eu acho muito interessante, que é uma personagem chamada Argentina. É uma mulher que é dona do local onde a Júlia mora. Né? Meio que uma pensão, assim, já que ela mora num lugar onde vários quartos são alugados. E essa personagem da Argentina, ela se torna uma confidente pra Júlia, que é uma pessoa que ela descobriu que ela nunca teve. Porque ela não tem uma proximidade com outros. Ela não tem... Como ela não tem essa relação boa com a mãe, não tem uma relação ótima com o pai, ela nunca teve um amigo tão próximo. E aí, quando ela surge, ela se solta mais, sabe? Ela se torna a Júlia que ela quer ser. E aí, o final do livro, final dele, última página, é tipo... Essa é a sensação, sabe? Eu não tenho palavra. Eu, tipo... Ah... E aí tem um negócio, gente. Eu gostei desse livro, tá? Gostei muito dele. Eu acho que eu gostei desse livro muito mais pelo jeito como a Aline Bay escreve do que pela história em si. Eu gostei da história? Sim. É uma boa história? É. É triste? É. Tem momentos mais fortes, tem momentos mais de calmaria. Só que não tem um só que. É bom. Eu dei nota 4,5 de 5 pra esse livro. Só não dei nota 5 porque eu gostei muito do Peso do Pássaro Morto. Eu não acho... E assim, eu estou fazendo essa comparação, tá? Você não deve fazer essa comparação. Mas se quiser fazer, faça. Gostei muito dos dois livros. Mas o Peso do Pássaro Morto, ele tinha uma coisa forte. Assim, esse aqui também. Ele tinha uma coisa mais forte. Ele era mais pesado. Ele era mais cru. E eu gosto do Peso do Pássaro Morto por isso. Esse livro, ele é forte. Ele tem momentos pesados. Só que ele é bom. Ele é muito bom. O Peso do Pássaro Morto, pra mim, é perfeito. E aí tem também um negócio. Eu saí, assim, de uma leva de leituras, talvez ainda esteja, né? Saí de uma leva de leituras de livros sobre relações com a maternidade. Livros que têm mães. Livros que o foco, ou um dos focos principais, é a maternidade. E aí, assim, eu li o Tudo é Rio, tipo, mês passado, mês retrasado. Eu li A Cachorra, mês retrasado. Que são livros que tratam sobre maternidade de uma maneira muito pesada, muito difícil. Pode ser que essas leituras tenham me anestesiado um pouco sobre a relação materna nesse livro. Mas isso, gente, minhas expectativas de leitura, e é isso aí, sabe? Só digo pra vocês que eu recomendo muito. Olha, Aline Bay. Ai, tem umas partes que eu gosto muito. Olha só, coisa do texto meio que completo. Não completo, né? Mas olha só, o jeito como olha só isso aqui.
Eu acho que algumas pessoas podem ler os livros dela e pensar que, tipo, o livro poderia ser muito menor porque tem muitos espaços em branco. Mas é exatamente dessa maneira como ela escreve, te faz entrar na leitura. Eu comentei numa outra live que eu gostava muito de momentos em que a minha voz mental, enquanto lia o livro, ela aumentava e abaixava de volume. Principalmente quando a autora estava escrevendo um texto, sei lá, em fonte 12, e aí do nada tinha fonte 10, na mesma frase. E aí na minha cabeça era tipo, não sei o que, 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 não sei o que. Sabe? Que baixa. Porque isso te mostra como tá o ambiente naquela cena. Te mostra como que a tensão tá sendo construída e etc. E acho isso muito interessante. Acho isso muito legal. A coisa de, às vezes, em certos momentos tem uma palavra, né? Por exemplo, a Vera chama a Júlia. Tipo, Júlia. Não tem, tipo, Vera chamou Júlia. Ou chamou Vera. É só Júlia. Você sabe quem tá falando. Você não precisa de tanta coisa. Eu acho que é isso. Esse livro, ele tem a quantidade de palavras que ele tinha que ter. Se tivesse mais, talvez ele não seria tão bom quanto ele é. Se ele tivesse menos, talvez a autora não conseguisse desenvolver tão bem a história. É isso, gente. Leiam Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. Recomendo.